Vamos fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Pai querido, por este momento, Deus amado, que vamos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, Deus amado, venha capacitar, Pai querido, que seja o Senhor falando através da vida do Teu servo, ó Pai. Venha capacitar, Pai querido. Venha, Deus amado, abrir os ouvidos, ó Pai querido, que estejam atentos. Tira toda a desatenção, tira todo o cansaço, tira todo o laço do maligno, Pai querido, o ladrão da palavra, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha ser sobre o Seu povo que aqui está. Capacita-os, ó Pai querido, que venham ouvir a Tua voz nesta noite, que eles venham receber a mensagem que vem do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém, aleluias. Aplauda ao Senhor e pode se assentar. Aleluia. Aconteceu aqui. Glória a Deus. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: vencendo as aflições. Vencendo as aflições. Por quê? Vencendo as aflições. Estamos no começo do ano, né? E toda virada de ano a gente ouve: esse ano vai ser difícil. 2022 para 23 vai ser difícil. 23 para 24 vai ser difícil. Então, as palavras que são lançadas são palavras de dificuldades. São palavras que vêm fazer com que nós percamos a nossa esperança. Mas nós temos que ter a nossa esperança que é apenas uma pessoa, que é no nosso Senhor Jesus Cristo. É nele em quem nós confiamos. Não importa quem está ali no governo ou quem está ali tomando as decisões. O nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus supremo, conforme nós cantamos aqui há pouco. Então tudo que foi falado aqui antes da palavra vem em confronto, vem em direção àquilo que eu quero dizer aos irmãos nessa noite, que o nosso Senhor Jesus, Ele está conosco todos os dias, assim como diz a palavra dele em Mateus 28:20, que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, e isso é uma verdade. Ele está conosco, por mais que o mundo possa dizer, mas vai ser difícil. Nossa, a previsão para o Brasil, o prospecto para o Brasil não está legal. Você é um justo do Senhor, você é justificado pelo Senhor. Você tem que crer que você e a sua casa, conforme nós acabamos de cantar, que serve ao Senhor, por mais que o seu vizinho da direita, que é o ímpio, passa por necessidade, você vai ser abençoado. Não importa o governo que estiver, não importa o que acontecer, você vai ser abençoado. Porque assim diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1 versículo 3: bendito seja o Senhor Deus nosso Pai, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Por mais que o mundo queira dizer para nós assim: não vai dar certo, mas esse ano o emprego não está aquecido, vai dar uma desacelerada, eu não sei o que vai acontecer não, mas você tem que dizer: epa, este ano, eu entrei este ano, fiz aqui o culto da virada, eu declarei, a minha vitória vai ser neste ano de 2024, o inimigo não vai lançar palavras contra a minha vida, palavras de derrota não, eu vou adiante, porque eu sei que o meu Deus está comigo. Nós temos que crer nisso. Se nós fizermos uma comparação dos nossos irmãos que viveram no passado e para os dias atuais, o que só muda é a tecnologia. Porque as aflições praticamente são as mesmas. Sofreram perseguição. Nós aqui no Brasil ainda não estamos sofrendo perseguição, mas nós acompanhamos as perseguições que acontecem no Oriente. Sabemos que irmãos nossos estão sendo mortos, porque só de falar que você é do Senhor Jesus, você não pode falar isso, você já é morto por causa da sua crença. E aqui nós temos uma liberdade de falar do amor do Senhor Jesus. E isso que nós temos que colocar em mente. Eu tenho a liberdade de onde eu estiver eu falar: Deus te ama, Jesus te ama, ei, Jesus te ama.
Você tem essa liberdade de falar. Mas em outros países, se você falar Jesus te ama, tem alguém que já está ali, vai pegar você, levar para algum lugar, e você vai ser morto. Por quê? Porque um homem que mudou o século, um homem que mudou gerações, mudou vidas, um homem que ainda hoje ele faz milagres. Basta você apenas crer no Senhor Jesus. A palavra diz: crer no Senhor Jesus e será salvo. Creia no Senhor Jesus. O que muitas pessoas estão dizendo, estão fazendo: ah, Jesus, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será? Essa palavra de dúvida, esse será que vai, esse será, já é dúvida no seu coração, e certamente não vai acontecer. Porque aonde está a sua fé? Aonde está depositada a sua fé? No será. Será que vai dar certo, Senhor? Será que não? Coloca a sua fé em Cristo, a tua fé naquilo que o Senhor tem dado a você. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele é fiel e justo para cumprir a palavra dEle na tua vida. Apenas descanse, descanse no Senhor. Há o tempo determinado para cada coisa, é o nosso Senhor. Em alguns personagens na Bíblia que passaram por aflições, e se a gente for ver, homens de Deus, um deles é Eliseu, que me chama a atenção. Eliseu, um homem que ele era considerado um homem de Deus, um homem que pegou ali a capa de Elias, colocou, bateu na água, a água abriu. Um homem que olhou diretamente para o outro, chamado Azael, e começou a ficar constrangido e falou: vai, faça o que você tem que fazer, porque Israel vai padecer na tua mão. Um homem que falava e acontecia, mas ele sofreu aflições. E a palavra do Senhor diz que Eliseu, ele padeceu de uma doença a qual ele morreria. Aí você fica pensando: mas ele não era um homem de Deus? Ele não fez um cajado lá? O homem que perdeu a cabeça do machado foi lá, colocou o machado, flutuou. Esse homem não é de Deus? Ele não poderia ter falado: o Senhor me cura e eu ser curado? Mas tem coisas que nós temos que passar. Tem aflições, tem momentos que nós temos que passar para que nós sejamos aprovados. A prova, ela serve para que nós sejamos aprovados lá na frente. O que eu estou passando agora? Como será que eu estou passando por esse momento de aflição? Eu estou passando murmurando? Eu estou passando praguejando? Eu estou passando falando palavras que não se deve falar, aquilo que não condiz com aquilo que eu professo? Porque eu falo que eu sou cristão, mas fora dessa porta aqui, dessas quatro paredes, eu não pareço cristão. O que será o que está acontecendo com a minha vida? Eu passo por aflições, e a palavra é passar pelas aflições. Eu não vivo nela, mas como que eu passo pelas aflições? Quem que eu clamo quando eu estou em meio à aflição? Esse é uma questão que você tem que responder para você mesmo. Esse era Eliseu. Um outro homem, João Batista, aquele que preparava o caminho para o nosso Senhor, um homem que também sofreu aflição, mas ele não desistiu. Um homem que ele foi aprisionado, porque ele falava a verdade na cara, doa a quem doer. Ele não tinha papas na língua. Ele falava: Herodes Patifas, você está com a mulher do seu irmão Herodias, isso é errado, você está cometendo adultério, não é para você fazer isso. Só que Herodes, ele tinha um medo de João Batista, ele tinha um pavor, mas ele gostava de ouvir João Batista falar. Só que Herodias tramou junto com a sua filha Salomé para que João Batista ele perdesse a vida. Só que mesmo assim, João Batista, em meio à aflição ali, preso, ele não desistiu. Ele continuou firme na convicção dele, que é o Senhor Jesus Cristo, porque ele diz assim, que é aquele que vem depois de mim, cujas correias da sandália não sou digno de desamarrar. Ele sabia que veio o Salvador e estava ali naquele tempo, aquele que iria mudar aquela situação, aquele que iria mudar o mundo, estava ali naquele tempo, era o Senhor Jesus.
E nós sabemos quem é o nosso Deus, e muitas vezes não esperamos o agir de Deus e tomamos decisão pela nossa cabeça. Não pedimos orientação, não vamos atrás de orientação. Aí quando o Senhor vai fazer, eu já tomei a decisão, meti os murros na água. Já foi. Espera o Senhor falar com você. Você vai vencer o momento da aflição se você estiver ali alicerçado com aquele que pode resolver isso, e esse homem é Jesus. Ele que pode resolver todas as coisas. Pedro, um homem também que estava com Jesus, ele andava com Jesus, só que ele não tinha um encontro com Jesus. E Pedro eu considero como uns irmãos que vêm para a igreja, se diz a igreja, mas não é a igreja. Vem para a igreja, se diz que é a igreja, mas não é a igreja. Porque aonde vai não fala do amor de Jesus. Você é crente? Não, eu vou para a igreja. Você vai para a igreja? Qual é a sua igreja? Eu não sei, é uma igreja pequenininha que fica ali na Avenida Itaberaba. Não sei não. Se esconde. Você é cristão? Sou cristão sim. O que você faz lá? Não, eu cuido de tal coisa, eu vou na limpeza, eu faço tal situação, eu amo a obra do Senhor. E Pedro estava com Jesus, mas no momento em que ele se viu ali aflito, quando os soldados vieram pegar Jesus, ele pegou uma espada na orelha de Malco. O que ele aprendeu estando com Jesus? O que ele aprendeu? E depois que acontece que Jesus ele é crucificado, Pedro tem um encontro verdadeiro. E diz que este homem, numa pregação dele, quase 3.000 almas, cerca de 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Mas esse homem ele foi perseguido, esse homem ele foi caçado pelos romanos, e quando estava para morrer, diz os historiadores que Pedro ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno para ser crucificado igual o mestre. Pedro sofreu aflições, nós sofremos aflições também. E às vezes não tem como comparar uma aflição com a outra, porque cada um tem o seu individual, o seu particular. Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, falava a verdade no meio do povo, falava do Senhor Jesus, e levantaram pessoas para falar contra ele, falar que ele tinha blasfemado contra a lei de Moisés. Aí levaram este homem junto ao sinédrio, mas ele falava com intrepidez da palavra do Senhor. Ele não voltou atrás nas palavras dele, não. E muitas das vezes quando a gente está na igreja, e prestem atenção, Estevão estava falando para pessoas que se diziam conhecedoras da lei. E a mesma coisa acontece quando você está num ambiente onde tem pessoas que se dizem conhecedores da palavra, mas não conhecem o que é o amor. E Estevão foi apedrejado. E quando ele estava sendo apedrejado ali, ele clamou ao Senhor e disse: Senhor, perdoa eles por este pecado. Olha o entendimento de Estevão, o nível de maturidade espiritual que Estevão tinha. E se nós podemos lembrar de um versículo que diz sobre a aflição, está lá em João capítulo 16, no verso 33, e fala assim: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Ali. Neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava falando para os discípulos, mas ele fala para nós nesta noite. Neste mundo onde nós estamos vivendo, nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. O nosso Deus, Ele venceu o mundo. Esse é o nosso Deus poderoso. Aleluia, aleluia. Agora eu quero entrar na palavra com os irmãos,
Peço que vocês abram suas Bíblias em Atos, capítulo 16, verso 16 ao 31, que nós vamos ler. Aí, se tiver o título na sua Bíblia, Paulo e Silas na prisão. Atos 16, 16 ao 31. Aleluia. Diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem-lhe as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Somente até aqui. Paulo e Silas viveram uma aflição muito grande, muito grande. Eles estavam falando do amor do Senhor, estavam andando ali e eles tinham tudo para questionar. Quando eles foram lançados na prisão, questionar o que está acontecendo. Eles estão falando de um Jesus que ressuscitou, um Jesus que faz milagres, um Jesus que cura. E mesmo assim, eles fazendo o bem, alguém foi e retribuiu eles com o mal, e eles foram lançados, foram açoitados, e diz, não foi apenas açoitados, foi severamente açoitados. Como resistir a esta aflição? E a primeira questão aqui é que uma mulher que estava querendo encher a bola de Paulo e Silas, esses homens, esses são os caras, esses homens estão aqui, eles curam, eles falam do Senhor Jesus, acontecem milagres, esses homens, esses eu a garanto. Só que Paulo se incomodou com isso, porque o que aquela mulher falava, ela estava mentindo? Não era mentira o que ela falava.
Só que ela estava inflando ali de tal maneira como que se Paulo ele ficasse cheio ali, ele saía daquilo que o Senhor tinha proposto para ele. Então a primeira lição, ou a primeira situação que eu aprendo, que nós devemos aprender é: não dê ouvidos àqueles que querem ficar inflando o seu ego. Nossa, você viu como aquele rapaz canta bem? Uau, ele canta muito bem. Aí a pessoa fica que nem um pavão. Canta bem, né? Pavãozão. Não, calma, canta bem, mas é para o Senhor. Nossa, você viu como toca bem aquela menina? Nossa, tem só 17 anos agora, meu Deus. Não, calma, baixa a bola aí, filha. É para Deus. Ainda não está bom não, melhora, vai estudar em casa. Porque o que nós somos e o que nós temos é para Deus. Tudo que nós fazemos para Deus. Tudo é dele e para ele são todas as coisas. Se nós fazemos o nosso melhor, não é para que o nosso ego seja inflado, cheio, não. Se nós fazemos o melhor, é porque nós estamos apresentando aquele que merece o melhor, aquele que já nos deu todas as bênçãos das regiões celestiais, aquele que se entregou por nós por inteiro, e nós temos que dar o nosso melhor a ele. Eu não posso oferecer ao Senhor um sacrifício ali, um carneirinho todo manchado, não. Eu tenho que dar o meu melhor quando entro na presença do Senhor. Se você tiver que cantar, cante, chorar, chore, mas faça na presença do Senhor o seu melhor. Esse é o nosso Deus. Em Provérbios capítulo 16, verso 18, diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Em Gálatas capítulo 6, verso 3 e 5, diz assim: se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Olha que interessante que está lá em Gálatas: sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Somente até aqui. Então o que nós devemos fazer? Não ficar se comparando com o outro. Nossa, você viu, a voz do pastor Paulo é igual do Jackson, né? Nossa, tem hora que não sabe quem é quem. Os meninos da transmissão ficam perdidos. Às vezes desligam do Jackson e do pastor Paulo cantando, aí desligam do pastor Paulo, do Jackson. É uma confusão. Mas não se compara. A mesma coisa quando você tem 2 filhos. Eu tenho 3, né? Você não tem como comparar uma com a outra, porque cada uma está numa estação diferente. Você não compara uma pessoa com a outra, cada um tem a sua particularidade, né? Então é assim que tem que ser. Examine os atos. Você não vai encher o pavão de um filho e do outro, você vai ficar só criticando. Todos você deve amar da mesma maneira, só que cada um tem a sua estação referente a isso. O que podemos dizer em relação a Paulo e Silas? Falavam do Senhor Jesus, mas mesmo assim foram levados à prisão. E diz assim, eu acho que aquele carcereiro que levou Paulo e Silas para a prisão, eu acho que ele trabalhava na mesma empresa do Maciel, porque levou ele para o cárcere interior e ele foi dormir. Tenho que vigiar eles bem, então vamos lá, leva lá para o cárcere interior, eu vou, está bem presinho mesmo, amarra eles no tronco, está amarrado os pés no tronco, foi tirar um cochilo. Só que, perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles estavam ali sim. E o segundo, a questão que eu quero dizer é: não desista de Deus, mesmo que esteja sofrendo na carne. Não desista de Deus. Às vezes a luta vem numa enfermidade, vem alguma falta de emprego, vem uma situação trabalhista, vem alguma coisa que apareceu do nada e você fala: e agora, Senhor Jesus, o que eu vou fazer? Não tinha nada, agora no meu nome apareceu uma conta aí que eu tenho que pagar, e agora? Não desista de Deus. Paulo e Silas, quando estava perto da meia-noite, primeiro que eles estavam fazendo é orando ao Senhor. Ele estava clamando ao Senhor, ele estava dizendo ao Senhor que eles estavam ali naquela prisão. Em Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela é poderosa e eficaz.
Paulo e Silas oraram e as cadeias foram abertas. Da mesma maneira, quando nós nos colocamos na presença do Senhor e colocamos a nossa fé em ação, orando, crendo, a gente vai receber. Assim como diz em Mateus capítulo 21, verso 22, tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês receberão. E eles estavam ali pedindo ao Senhor. Em Salmo 40, versículo 1 ao 4, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Paulo e Silas, eles estavam ali na prisão, estavam no cárcere interior, o guarda estava ali dormindo, aí eles estavam cantando, estavam orando primeiramente ao Senhor, estavam orando, colocando a esperança deles no Senhor. Eles estavam ali buscando o Senhor naquele lugar. Todos os presos estavam ouvindo ali o que eles estavam falando. E às vezes, quando o vocabulário acabou ali, eles já não sabiam mais o que falar, eles começaram a cantar hinos ao Senhor. Quem está preso que canta hino ao Senhor, quem que está enfermo com uma enfermidade que às vezes quer de morte, começa a cantar hino ao Senhor. E o Senhor, Ele ouviu o clamor daqueles homens que ali estavam. Eles estavam ali presos ali, severamente ali, foram açoitados, estavam machucados, com os pés presos ali num tronco, mas eles estavam ali cantando. Eu imagino assim como eles devem estar cantando ali: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. E eles estavam ali cantando, e os presos estavam ali ouvindo, porque existia duas pessoas que foram levados ali àquele lugar, talvez, ou com um propósito do Senhor, porque aqueles presos que estavam ali no cárcere interior, precisavam ouvir daquilo que o Senhor tinha para falar sobre a vida deles. Aí eu fico até imaginando, viajando também, que às vezes fico viajando na maionese. Paulo e Silas estavam ali, um falando para o outro: Paulo, tá difícil, hein? Silas, tá difícil também. Vamos cantar mais um hino aí, porque tá difícil. Aí ele vai cantar e canta: Deus não rejeita a oração, oração é o alimento. Diga aí, Paulo, o que você vai dizer? Eu nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Mas basta somente esperar, Silas, o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, Silas, é hora de vencer. Então vamos, Paulo, louve Paulo, simplesmente louve Paulo. Está chorando? Louve. Está precisando? Louve. Está sofrendo? Louve. Não importa, louve Paulo, porque o nosso louvor, ele vai invadir esses céus, e o Senhor vai fazer um milagre em nossas vidas. E diz a palavra do Senhor que houve um terremoto muito grande naquele lugar, as cadeias foram abertas. Aí o guarda, ele acordou, desembanhou a espada, ia se matar, e Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Mas por que nenhum preso fugiu daquele lugar? Porque a presença do Senhor naquele lugar deveria ser tão notória e maravilhosa, porque existia duas almas que estavam ali louvando ao Senhor em meio às dificuldades, clamando ao Senhor ali, e o ambiente estava tomado da presença do Senhor, e aqueles presos ficaram ali, não conseguiam resistir à glória de Deus que estava naquele lugar. Da mesma maneira, nós
Quando estamos ali orando, e às vezes você não sabe mais o que falar, clame ao Senhor, adore ao Senhor, chore na presença do Senhor. Esse é o nosso Deus, Ele jamais desiste da gente. Como que eu vou vencer a aflição? Eu estando na presença do Senhor continuamente. Assim que eu vou vencer a aflição. Estou indo para o final da mensagem. Outro personagem importante, que a gente fala sobre a aflição. Só que a aflição não foi física. Temos muitos que sofreram aflições físicas. Mas essa sofreu uma aflição psicológica. Várias vezes era atacada. Várias vezes ela era recriminada. Mas ela estava ali, firme. Chorava muito. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre Ana. Pega aí a sua Bíblia, abra em 1 Samuel capítulo 1, no versículo 1 ao 20. Aleluia. 1 Samuel capítulo 1, do 1 ao 20, diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Bastante nome, né? Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E quando ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido.
Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Ana, ela estava vivendo uma aflição, mas era algo que entrava na mente dela e atormentava ela todos os dias, porque a sua rival fazia questão de lembrá-la que ela não tinha filhos. Ela fazia questão de lembrar: eu tenho filhos e filhas, mas você não tem nada. Eucana gosta mais de mim. Só que a palavra diz que Eucana, ele amava a Ana e dava a porção dobrada para ela. E como Ana, ela venceu aquela aflição que ela estava passando? Primeiro, indo para o templo. Muitas das vezes nós queremos vencer a aflição, mas nós não queremos nos mover, sair do lugar. Queremos que alguém faça algo por nós, querendo que outra pessoa seja a intermediadora da bênção que o Senhor tem que dar somente para você. Mas você tem que se mover. Saia do seu lugar, se mova. É o que Ana fez. Se a gente for trazer para os dias atuais, o dia de comodidade, de ter aí a internet, pessoas que já desistiram de ir à igreja, porque qualquer coisa eu coloco no culto online que tiver aí e assisto. É difícil. É difícil. Você que está aí na internet, está acompanhando, está vendo agora essa mensagem, é para você. Não fique parado aí esperando, não. O bom é estar aqui neste lugar, onde tem uma brasa, outra brasa, outra brasa, outra brasa, outra brasa. Quando todas as brasas começam a se inflamar, há o fogo do Senhor, a presença maravilhosa do Senhor neste lugar. Mas aí na sua casa, o que vai acontecer? Uma brasinha acaba se apagando, aí você tira do culto, vai assistir televisão secular, vai fazer não sei o que, mas sai da presença do Senhor. Tome uma posição, um direcionamento, mova-se. Não fique ali atônito. A palavra do Senhor em Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor. Eu venho para a casa do Senhor porque eu contemplo a bondade dele sobre a minha vida. Eu venho nesse lugar e eu agradeço, porque se nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos sustentou. Passamos por tempos difíceis, de aflições passamos, veio uma pandemia que veio trazer temor a nós. Alguns ficaram internados, outros ficaram em casa ali com medo, mas nós não desistimos do nosso Senhor Jesus. Nós continuamos firmes no Senhor, porque sabemos que a bondade dele sobre as nossas vidas é infinita. Assim como diz a palavra dele em Salmo 136, verso 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. O amor do Senhor, Ele dura para sempre nas nossas vidas. E é neste lugar que nós vamos buscar a orientação do Senhor. É nesse lugar que nós entramos com a nossa cabeça baixa, pedindo ao Senhor: eu estou em reverência a Ti, fala comigo esta noite, Jesus. E é Ele que fala através da vida que estiver aqui, daquele que estiver aqui ministrando ou pregando. Ele lança uma palavra no seu coração, Ele fala contigo. Não tem como eu ficar buscando orientação na internet, vendo: não, essa mensagem aqui é boa, nossa, esse pastor aqui, ele era careca, agora tem cabelo, não, esse outro pastor aqui é bom. Não, é onde você está enraizado, alicerçado,
onde você busca a orientação do Senhor. Você tem pessoas, você tem um pastor que está te orientando, você tem alguém que está falando para você: filho, não vai por esse caminho, porque esse caminho é ruim, filho, vá por esse, não filho, espera, não é agora. É nesse lugar que você tem que buscar a orientação do Senhor, no devido tempo. Ah, mas eu sou a igreja. Mas nós todos somos um corpo. Vem se juntar ao corpo do Senhor. Aqui nós somos firmados e ajustados, totalmente ligados em amor ao Jesus. Em Isaías capítulo 41, verso 13 diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. Esse é o nosso Senhor. Por mais que venha aflições contra a nossa vida, dizendo: este ano você não vai vencer, mas nós dizemos: ei, eu tenho um Deus que é poderoso, um Deus que me carrega. Se eu não conseguir andar, Ele me carrega no colo, mas esse Deus eu não vou largar jamais. Em Salmo 34, versículo 19, na versão Ferreira de Almeida, fala assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Muitas podem ser a sua aflição, mas creia, o Senhor te livra de todas elas. Todas elas. Mantenha-se firme no Senhor, na presença do Senhor. E segundo, derrame a sua alma perante ao Senhor. Experimente um dia fazer isso. Durante o louvor, comece a cantar ao Senhor. Não importa com quem está do seu lado, não. Pode até falar: nossa, aquele irmão ali canta desafinado, né? Mas você não está cantando para o irmão do lado, você está cantando para aquele que conhece você. Você pode levantar a sua voz e cantar ao Senhor e adorar, se derramar na presença dEle, chorar na presença do Senhor. Você pode falar com Ele, com seu espírito ao Senhor, e Ele ouve o seu clamor. Assim como Ana fez, ela estava ali se derramando na presença do Senhor, ali chorando, porque ela estava querendo algo. E às vezes nós viemos à igreja e não temos essa sensibilidade de se derramar na presença do Senhor, porque quem está aqui não é qualquer um, não. Quem está aqui é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Em Salmo 34, verso 18, diz assim: o Senhor, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Esse é o nosso Deus. Quebrante-se na presença dEle, não se importe não. A partir de hoje, entre na presença do Senhor, fale com o Senhor, busque a orientação do Senhor, se derrame na presença do Senhor. Experimenta se derramar, fechar os seus olhos e cantar ao Senhor e agradecer ao Senhor, porque Ele vai enchendo o seu coração. Você vai sentindo o abraço do Senhor na tua vida. Daqui a pouco você está começando a falar em línguas, daqui a pouco você está falando palavras que você nem imaginava que você estaria falando, porque é o Senhor que está te enchendo a cada dia. Em Salmo 51, 7 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Esse é o nosso Deus. Quando você está com seu coração voltado somente a Ele, dizendo: Deus, nada vai me impedir não. Senhor, eu vou fechar os meus olhos, vou abrir os meus braços e vou adorar ao Senhor. Assim como Paulo e Silas estavam naquela prisão, estavam orando, e quando faltou os vocabulários, eles começaram a cantar ao Senhor. Nessa noite eu quero adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero ser aquele que o Senhor procura, um verdadeiro adorador. Fique em pé agora nesse momento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.
Porque o Senhor Jesus, Ele está aqui nesse lugar esta noite. E não há causa impossível que Ele não venha a solucionar. O ano começou agora. E por mais palavras que puderem dizer contra você, contra a tua casa, contra os teus filhos, você vai declarar a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, que o Senhor, Ele está agindo, Ele age verdadeiramente, porque esse é o nosso Deus. Ah, Senhor, vem, Pai querido, o Senhor colocar as tuas mãos, ó Pai, seja o que for que está deixando esse irmão, essa irmã aflita, está deixando esse irmão, essa irmã ali insegura, não sabe o que vai fazer, Pai querido, mas nós temos um Deus poderoso. Ah, Pai querido, assim como diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 3 verso 20, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. É o Senhor que nós adoramos. Ah, Senhor Jesus, entra com providência agora, entra nesta casa, Senhor, quebra todos os grilhões, quebra toda malignidade, toda palavra contrária, toda potestade, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria agora, seja anulada, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. O Senhor venha encher agora esta pessoa, ah, Pai querido, venha encher com teu Espírito, enche agora, Senhor Jesus, e que possamos ser, Pai amado, saciados pelo Senhor. Ah, Pai querido, o Senhor venha ser com essas vidas que aqui estão, o Senhor venha abençoar, Pai querido, porque, Deus amado, somente a Ti nós clamamos, ó Pai, somente a Ti nós adoramos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor jamais rejeita uma oração, jamais rejeita um clamor que é dito ao Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando.
basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente abrir o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus.